essa jornada, todos nós vamos ter que passar. É uma jornada de aprender a andar pela fé. É a jornada do justo. O homem do Salmo 1 que diz, bem-aventurado é que não faz certas coisas, não baseia a sua vida nas coisas naturais, antes o prazer está na lei do Senhor. Então, a lei do Senhor e a voz de Deus começa a ser a influência maior da vida deles. Amém? E aí ele diz, ele medita dia e noite, ele opera, e a influência de Deus na vida dele vai fazer o quê? Ele vai ser um homem bem-sucedido, ele vai prosperar, ele vai avançar, ele vai ser que nem plantado junto às águas. Então essa é a nossa jornada, a nossa jornada de fé. É um caminho de fé. Amém? Então, o inimigo, uma das coisas centrais que o inimigo usa é a ansiedade. Por quê? A ansiedade no nosso coração é a prova de que nós não estamos confiando em Deus. É a prova natural para nós. É o primeiro efeito, aquela tensão, a preocupação, aquele estresse, aquela ansiedade, aquele incômodo, aquele desconforto. Você não consegue, você está... Isso está mostrando que você está brigando com uma situação que você não consegue confiar em Deus naquela situação. Então, eu queria ler alguns textos, um está em Provérbios 12. Provérbios 12, 25 diz assim, a ansiedade no coração do homem o abate. Então, da onde vem a ansiedade? A ansiedade vem de você não estar processando a tua vida em cima do que Deus está dizendo e você está olhando para o mundo natural e vendo tudo o que está acontecendo, você está firmando. Aquele servo que subiu no eirado e diz assim, estamos fritos, estamos rodeados. E o profeta estava em calmo, em paz, ele estava ansioso, estressado. A questão era, olha, abre os olhos dele, Senhor. Aí ele enxergou, ele leu a situação, espiritualmente falando, e ele precisou tomar uma decisão. Eu vou confiar na leitura espiritual mais do que na leitura natural. Deus é maior, Deus é superior. Existe uma realidade superior, que é a realidade espiritual. Amém? É uma realidade superior. Então você está nessa situação e a ansiedade ela pega você e ela diz assim, abate. Tem uma tradução que diz, põe para baixo. Ela põe um peso que te põe para baixo. Que te dificulta a mover. Então, a ansiedade, ela é um assunto, é mais um dos assuntos que a gente fala e ouve, mas nós precisamos detectar. E para mim, assim, todo mundo fala, eu aprendi dizendo, está com febre, está com febre, está com febre. Aí quando eu fui ver, febre não é um problema, é só um sinal de alerta, na verdade. Né? No fundo, eu acho que eu aprendi, achei que febre era Não, febre é um sinal que o corpo está dando de que tem alguma coisa errada. Então, vamos dizer assim que a nossa ansiedade no coração é a nossa febre. Quando você começa a ficar tenso e ansioso, é um sinal importante. E para Deus, e para todos os médicos, que é uma das primeiras coisas que mede é a febre. Porque quer ver o corpo, como ele está reagindo. E para os olhos de Deus, e para mim é interessante porque a gente não dá muita atenção para a febre como uma coisa grave, mas ao mesmo tempo, todo mundo leva a sério esse assunto. É a primeira coisa que faz, pega um termômetro. Amém? Pega um termômetro, é a primeira coisa que faz. Espiritualmente falando, é como o nosso Pai Celeste, a primeira coisa que Ele vai fazer é testar a nossa febre. Porque a nossa febre está dando sinal de que tem alguma coisa errada, mal posicionada na nossa vida. Amém? Então, Mateus 6, agora vamos ali em Mateus. Então, imagina essa situação. Tem algo, é um medidor. Então, se você se sente para baixo, sem pressão, sem motivação, de alguma maneira não consegue operar. A ansiedade, ela tem esse poder, ela pesa, ela abate e te incomoda, o movimento fica restrito. Você está aí em Mateus. Mateus 6.
E olha, Jesus está falando, é Jesus falando, está em vermelho nas nossas Bíblias, isso aí, né? Isso é a prova, vermelho, meu irmão. Amém. Toda a palavra vermelha e preta vem inspirado por Deus, tá? Então, a princípio, considera tudo. Amém. Não, eu só leio vermelho, pastor. Amém. Amém? Mas se você só ler vermelho e levar a sério, está bem, está de bom tamanho. O versículo anterior, ele está dizendo, ele está falando de luz e trevas, está falando dos tesouros, amém? Aqui, dali, e aí ele diz assim, vocês não podem servir a Deus e as riquezas. É um dos grandes itens que produzem ansiedade, é o que você vai comer amanhã. E é interessante que eu queria que você começasse a detectar. E para mim é importante, a minha direção de hoje é o seguinte, eu queria ser um pouquinho prático, no sentido de que você precisa saber que a febre até... Qual é a febre normal? 36, 36,5, 37. Você precisa medir e ver que está no 37 e você segue a vida. Você precisa medir a tua ansiedade e dizer assim, não está certo, está ruim, eu tenho que mexer. A sensação que eu tenho é que a gente convive com a ansiedade. A gente aprendeu a conviver, a gente toma um remédio, a gente vai dar uma saída, come, enche a cara, come uma pizza, também muda de assunto, a gente vai lá, vamos ver um filme, vamos tomar um remédio, vamos dormir. E para Deus não é assim. Você não pega uma febre e diz assim, vou tomar encher a cara de Coca-Cola e Fanta uva, amém, é bom, diz para a febre. Amém. Então, você vai encher a cara de Fanta uva e vai jogar bola com os amigos, para distrair a tua cabeça. Amém. Isso é bom para a febre. Não. Você não faz isso. Porque você sabe que é sério uma febre alta e pode causar problema, você diz assim, eu estou com febre. Opa, todo mundo para e leva a sério o termômetro. Aquele negocinho de nada. Amém? Embaixo do braço. E a pessoa diz, Deus, 39. Para tudo. Amém? Para tudo. Para tudo. Resolve. Põe compressa. Chama o doutor. Faz aquilo. Mas e a sensação que eu tenho é que quando a ansiedade toma o nosso coração, nós segue a vida, como se fosse uma coisa inofensiva. A ansiedade no coração é extremamente danosa. É danosa. Porque a ansiedade é o sinal de que a fé está fraquejando. E Deus se agrada de fé. Tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não operar em fé não vai funcionar. Nós não devemos levar adiante a ansiedade e conviver com a ansiedade. Você não convive com a ansiedade. Mas você encontra um irmão na semana lá, ele diz assim, ei, como é que está? Estou tudo bem, eu estou com 42 de febre, mas eu estou lidando, estou vivendo, a gente vai convivendo, 42 de febre, estou indo 45 às vezes, volta, mas a vida, amém, a gente está indo bem assim, né? Vamos 45, 42, eu estou se sentindo um pouco calorado, assim, estou um pouco quente, para baixo, amém? Estou me arrastando, estou perdendo o apetite, mas segue, né? 40 já bateu 47 essa semana, eu estou medindo, bacana, você não faz isso. Tá, então você vai assim, eu estou com um pouquinho de ansiedade hoje, pastor, eu estou assim, 38 de ansiedade. Essa semana bateu no 40, eu estava assim, tirando, eu estava... assim, não, mas assim, nós não fazemos isso. Mas é extremamente danoso para o teu físico, para a tua mente, para o teu coração, para a tua vida. Por quê? Porque a ansiedade é um sinal de falta de fé, é um sinal de que você não está enxergando como Deus vai intervir. E você está tendo que apelar para alguma outra fonte, porque você está pensando que Deus largou você da mão. E você está tendo que usar as suas próprias forças. E o teu corpo foi criado para confiar em Deus. O teu corpo está sentido. Amém? Então, a mesma urgência que você tem, você precisa ter medidores. Você precisa levar a sério. O meu coração está atiçado. Eu não estou conseguindo, eu estou tenso, eu estou estressado. Nós precisamos discernir isso.
e dizer, Senhor, eu preciso. A Bíblia fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Vai a Deus, processa diante de Deus. Você vai ter que ir a Deus e processar isso. Botar uma compressa, baixar essa febre. Cada vez que alguém se volta, o véu cai. Você, amém. Deus entra. E para mim, um dos grandes fontes de desestressar e desansiar é a palavra de Deus. Você começa a ler a palavra de Deus, começa a ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. É algo que ministra, alimenta, ele ajusta a tua visão. Cada vez que alguém se volta, o véu cai, você enxerga Deus e você tem a perspectiva diferente. Amém? E eu faço isso conscientemente. Eu estou estressado com esse assunto. Eu vou, conscientemente, eu tenho que parar e ler a Bíblia. Da mesma maneira que você mediu a tua febre a 50, e você diz, eu preciso parar, e preciso fazer alguma coisa. Nós precisamos criar essa seriedade. E, meus irmãos, é uma seriedade que nós precisamos ter. Você não pode conviver com preocupação, estresse, ansiedade e assumir que isso é normal. Porque o que vai acontecer? A ansiedade no coração do homem abate você, e é o que acontece. Você, a partir da ansiedade do teu coração, você para de ter a clareza de discernir a voz de Deus. Você parou, porque não só você está afetado, mas a voz de Deus agora vai estar afetada. Porque você está em um estado de estresse, medo, preocupação, e a voz de Deus não tem como operar nesse estado. Então Jesus está dizendo assim, por isso, assim, em função de que vocês não vão poder servir a Deus. É uma escolha, e meu irmão, é uma escolha que nós temos que fazer séria na nossa vida, com implicações e consequências, dizer assim, eu vou confiar em Deus e não vou me apoiar nas coisas naturais. Você lembra do Salmo 20 que diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos. E aí ele diz assim, nós, porém, ele não fala confio, ele fala nos gloriar, não só confio, mas eu vou me gloriar em Deus, amém? É diferente, a minha expectativa, a sensação é que a palavra se gloriar em Deus é mais do que só confiar, eu confio e ainda, amém, eu uso, amém, na verdade, amém, é como se você se orgulha, você se gloria de que você tem um Deus onde você pode, amém, nós vamos nos gloriar em Deus, no Deus que nós temos, amém? Amém? Nós vamos nos gloriar em Deus, no Deus que nós servimos. Uns confiam em carro, outros em cavalo. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. E aí ele diz assim, não andeis ansiosos pela vossa vida. Aí já foi tudo. A vida não é só comida, é tudo na nossa vida. Também você pode estar ansioso sobre uma coisa que você gostaria que está acontecendo, que não está acontecendo, está atrasado, ou que você não sabe de onde vai vir, ou coisas que você queria resolver problemas. Tem várias coisas. E aí ele diz assim, quanto ao que haveis, você percebe que a ansiedade sempre trabalha com o dia de amanhã? Ele está falando, quanto ao que vocês vão comer. Amém. Então eu gostaria que você processasse no teu coração, ansiedade tem a ver com o futuro. Tem a ver com o dia de amanhã em diante. Ok? O dia de amanhã em diante é o que pode produzir ansiedade no teu coração. Quanto ao que haveis de vestir. Aí fala do sustento. Ele diz assim, qual de vós por ansioso? E ele está dizendo, qual de vós por ansioso que esteja? Se você partir pela ansiedade, você não vai resolver nada. Fé move Deus, ansiedade não move nada. Então ele está deixando claro os limites. Ansiedade é algo que tem que... Amém. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele cuida, ele vai cuidar de nós. Amém? Então você não pode acrescentar algo à tua vida. Nós estamos falando de futuro, nós não temos como mexer em nada. Ele está falando de como Deus opera na natureza, a vida de Salomão. E olha o versículo 30, o que ele fala. Homens de pequena fé, ansiedade e fé estão relacionados. A presença da ansiedade é a ausência de fé. Então,
Isso é o que eu gostaria de que você lesse e ouvisse e entendesse o que eu estou falando, são medidores para você. Para você saber como operar. Se você percebe que o teu coração está ficando ansioso, preocupado com o dia de amanhã, é porque você está precisando fé, está faltando fé. Então, fé vem por ouvir a voz de Deus. Então, o que você faz? No momento que você mede a temperatura, você vai botar uma compressa, você vai querer baixar. Baixar a ansiedade significa meditar nas Escrituras, na voz de Deus. Essa é a razão porque o salmista medita dia e noite. Você está em contínua, você decora, você memoriza, você anda na presença de Deus, você canta, você ora em línguas, você ora no Espírito, você adora a Deus, você canta essas músicas que falam de Deus, falam da vitória de Deus, né? Eu vou romper montanhas, eu vou romper barreiras, eu vou derrubar muralhas, amém. E você vai. O que você está dizendo? Você está no meio do caos, da ansiedade, você está contra-atacando a ansiedade com a única coisa que você pode contra-atacar uma ansiedade, que é a voz de Deus no teu coração. Então não adianta nós termos ansiedade, tomarmos um remédio, amém, nós consultarmos alguém para avaliar, porque você está assim, porque você, amém, você é descendente dos piratas, os piratas sempre, amém, beberam muito rum, naquela época aí você gera uma dor, um estresse na tua vida, você está tendo as consequências, amém, dos estresses dos piratas, então isso você sente agora, é um mal-estar, mas não tem nada a ver contigo, foi algo do passado, então relaxa, amém. Toma uma aguinha com açúcar, segue a vida. Não, ansiedade é fruto de falta de fé, e fé vem por ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos, amém, nós precisamos entender a seriedade da coisa, da gravidade da ansiedade e o que tem que fazer quando ela está presente. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Ansiedade presente, fé pequena. Ansiedade diminuindo, fé grande. Esse é o medidor. Ansiedade é uma das manifestações lá por trás do medo. É o medo quanto ao futuro, é o medo. Então você pode ter vários nomes, medo, preocupação, ansiedade, dúvida, tudo. Mas no fundo da coisa, ela se manifesta como ansiedade, é o medo de que você não vai ter o que comer, é o medo de que você não vai ter o que vestir, é o medo de que os teus piores expectativas vão se cumprir. É o receio. Então a ansiedade, no fundo, ela vem, se manifesta na superfície, que sua origem é que o teu coração está em dúvida. O teu coração não está seguro. Ele não está calçado nesse assunto de que Deus está contigo e Ele vai cuidar do assunto. E meu irmão, a única coisa sólida é Deus. Então, quando nós falamos da palavra de Deus, da voz de Deus, da pregação do Evangelho, do ensino, você precisa levar a sério. Eu preciso que a palavra de Deus não seja só uma conversa que eu tenho e que eu entretenha durante a semana, mas eu preciso entender como ela funciona na minha vida. Amém? Então, Paulo diz para Timóteo, estuda, divide, pratica, exerce, testa, experimenta. Nós precisamos pegar a palavra de Deus e transformar em algo que vire vida. A nossa teologia tem que bater com o nosso estilo de vida. Aquilo que a gente crê ou que a gente conhece tem que ser o que a gente faz. Então, o que acontece, meu irmão? A sensação que tem é que nós nos satisfazemos com as boas novas do Evangelho, mas não entendemos que as boas novas do Evangelho, elas vão dar vida na nossa vida, elas têm um efeito prático e nós precisamos... o verbo tem que se transformar em carne na nossa vida. A promessa, a instrução, a regra, a voz de Deus quer se transformar em carne na nossa vida. Nós somos quem vai manifestar a voz de Deus na terra. Então, o que acontece?
a prática do Evangelho é mais importante do que nós sabemos um monte. É melhor saber pouco e praticar do que saber muito e não praticar. Amém. E nós estamos vivendo numa época de informação onde nós estamos sendo, amém, desafiados e levados. É como se você fosse levado por toda sorte de vento, de doutrina, informação, que você quer saber tudo e você não se importa em não praticar nada. O que importa é saber tudo. Você ouviu falar, ouviu dizer, você leu aquele livro, você viu aquela pessoa. E para Deus o que vale é o seguinte: aquilo que você está praticando é o que conta para Deus. Amém? Então não importa se você for uma pessoa que não sabe muito, mas aquilo que você sabe, você pratica. Amém? É o que conta para Deus. Porque Deus não leva em conta aquelas coisas que nós não sabemos, nós não precisamos ficar furungando. O que nós precisamos é ver o que Deus está querendo ensinar para você a cada dia. Isso você tem que ser bom, amém, e levar a sério. Aí versículo 31, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou que vestiremos. Você está falando de futuro. Guarda isso. Ansiedade tem a ver com o futuro. Como a gente diz, o futuro a Deus pertence. Você já parou para pensar? O futuro pertence a Deus. Nós não temos nada sobre o dia de amanhã. E o que é futuro, biblicamente falando? É a partir de amanhã, depois que você dormir, é amanhã. Esse é futuro. Nesses termos que Jesus está ensinando. Então ele está dizendo assim: porque os gentios é que procuram essas coisas. Você percebe isso? Os gentios, porque estão ansiosos sobre essas coisas naturais, eles montam a vida dele para procurar essas coisas. Porque elas precisam assim: eu preciso disso, porque senão eu vou morrer, não vou ter isso. E você pega, a ansiedade é uma força, o medo é uma força que faz você trabalhar para lá, porque eu preciso comer, eu preciso pagar, eu preciso ter. Eu jamais quero ser que nem aquelas pessoas que não têm o que comer, eu vou fazer o que eu posso, e você vai nessa direção. E aí Jesus está dizendo, os gentios vão nessa direção, eles procuram isso. Aí ele diz uma coisa: mas vocês têm um pai. Vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam de tudo isso. Então dá uma pausa agora. De tudo que você gostaria, precisa, em todos os detalhes. Ele sabe de tudo isso. O que ele está querendo? Busca nele. O que ele quer dar para você. Amém? Ele sabe, não, quando Jesus diz que ele sabe, ele não quer dizer que ele sabe, mas não vai dar. Tipo assim. Ele sabe, mas você fica querendo. Amém? Quando ele diz ele sabe, ele está dizendo, ele sabe que vocês precisam e ele está pronto a dar. Ele sabe e ele está pronto a intervir. É o que ele diz: busca então o reino de Deus, a sua justiça, como Deus funciona. E me intriga, ou me desperta, ou me faz pensar, e tem sido um pouco da minha jornada experimental, de em cada momento da nossa vida, as situações que nós passamos, e você diz assim: Deus, como é o certo operar nesse caos, ou nessa situação? Esse é o chamado disso. Quando você está numa situação que está gerando ansiedade, você vai a Deus, porque você não quer operar que nem os gentios e responder como eles respondem. Você quer ver qual é o reino de Deus, como o reino de Deus quer se manifestar nessa situação. E você para um pouco e diz: Senhor, o que eu quero é que o teu reino venha nessa situação. A tua vontade se faça, que é boa, agradável e perfeita. Eu queria entender como o teu reino. E aí, como eu, emissário do reino de Deus na terra, eu preciso ouvir a tua voz. E aí ele diz: busca o reino e a justiça como Deus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos nos informar, nós precisamos dedicar o nosso tempo para conhecer o coração de Deus. Amém? E não simplesmente ouvir sobre algo. Amém? Eu ouvi, o sermão estava bonito sobre ansiedade. Meu irmão, pega agora isso e mastiga, rumina, medita, lê, revê.
você faz isso, você vai atrás, você lê de novo os versículos, você procura aprender, procura transformar aquela palavra em algo que você vai viver a partir de agora. Porque o risco que nós temos, e meu irmão, esse é um pouco da minha experiência de andar por aí, é que a gente sabe bastante coisa, mas tem pouca prática. E aí fica aquela história, eu vivo de ouvir falar. Os olhos são abertos, é quando a gente vê o reino de Deus se manifestando na prática, e você começa a ver Deus é real, Deus está operando, amém? Então você quer, o que você quer quando você estiver no meio de uma situação que está gerando ansiedade, está te tirando sono? Senhor, como a tua justiça se manifesta, como o teu reino se manifesta, como tu está pensando? E aí, meu irmão, quando nós olhamos a grandeza de Deus, você olha para a grandeza de Deus e diz assim, Deus tem 1001 maneiras de resolver essa situação. Para nós tem uma maneira só. Deus, se isso aqui não acontecer, nós estamos fritos. Não é verdade? Ou uma, ou duas. Se isso aqui não acontecer, porque você é limitado. No momento que você vai a Deus, Deus tem 1001 maneiras de resolver a situação. E aí você quer dizer, Senhor, eu me rendo à tua grandeza, eu tiro a sandália dos pés. Como Josué fez, e diz, Deus, aquela cidade é murada, não tem como entrar lá. Quantas cidades muradas nós temos? A Bíblia descreve que Jericó dava para andar de carruagem em cima, muralha dupla. Você não tem como, quem você vai com arco e flecha? Amém? Amém. Esses dias, eu tem um dos filmes que a gente gosta de ver, a gente volta a ver o Samurai, o Último Samurai, a gente volta a ver, porque tem muita sabedoria. Mas uma das cenas recentes que a gente viu é que na última guerra, aqueles guerreiros com arco e flecha, eles não tinham nada, totalmente em toda desvantagem. Uns caras de cavalo, com arco, com espada e flecha, e os outros vindo com bala, munição e todo. E aí, na última batalha, eles vêm e começam a atacar. Amém? E aí o general do lado de lá diz assim, eles não podem atacar. Amém? Eles estão em número inferior, eles não têm, eles são... Ele fala assim, e aí o outro general disse, esse maluco, pior que ele vai atacar mesmo. E eles vêm para cima. Amém. E é interessante essa loja que nós vivemos, que para nós jamais você faria isso. Mas a lógica do homem de Deus, da mulher de Deus, ela está com as sandálias tiradas dos seus pés, com um grande obstáculo na frente e com adoração no coração, esperando o comando do reino de Deus para aquela situação. Isso nós precisamos praticar essa postura. Um grande obstáculo, impossível. Você ser capaz de tirar a sandália dos céus e adorar a Deus e ouvir, que diz meu Senhor? A adoração e a ansiedade não conseguem andar juntos. Não consegue. Você precisa lidar com a ansiedade, se render a Deus, adorar a Deus, reconhecer a grandeza dEle, porque daí o teu coração vai estar limpo para ouvir o que Deus tem a dizer, o que diz meu Senhor. Aí ele diz, vocês vão dar voltas aqui, porque o coração ansioso não enxerga e não vai entender. Amém? Deus tem uma solução para tudo. Que você, eu, nós, vós, o Brasil, para o mundo todo. Amém? O mundo precisa de uma solução. As economias precisam de uma solução. Deus tem essa solução. O que precisa é nós levarmos a sério esse detalhe. Eu queria renovar o coração de vocês para a seriedade que testa se o teu coração está na fé, porque a ansiedade não está querendo.
volta teus olhos, volta a tua posição ao altar. Porque um coração de adoração, livre de ansiedade, cheio de fé, ele vai ouvir com precisão a estratégia de Deus. Amém? Nós lemos Provérbios, se não me engano, Provérbios 20, um dos recentes reuniões, que diz: os passos do homem são ordenados pelo Senhor. Cada passo que você dá, você vai. E nós precisamos, e aí, quando eu digo para você, o medo vai entrar em cena quando você levantar os teus horizontes e começar a trazer os problemas de amanhã para hoje. Então nós estamos em Mateus 6, só para terminar esse texto. Diz assim: os gentios é que procuram isso. Buscai, pois, o primeiro reino de Deus e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Eu oro, meu irmão, que todas essas coisas que você está precisando e crendo sejam acrescentadas na tua vida. Breve, em nome de Jesus. Breve, amém? Mas esse é o caminho, você não pode fugir desse caminho, você vai ter que lidar com a tua ansiedade. Eu não posso lidar com a tua ansiedade, você tem que lidar com a tua. Se o meu filho está... meu irmão, eu já tive essa experiência. O meu filho, um dos meus filhos com alguma enfermidade, Senhor, eu trocaria, eu ficaria no lugar dele, mas eu não tenho como estar nele. Você já viu uma situação dessa assim: Deus, me dá, eu aguento, deixa ele, livra ele. Mas você não tem, ele está com febre. E muitas vezes, você não pode falar, você está com ansiedade, você tem que lidar para o teu bem. Amém? Você vai ter que lidar, eu vou ter que lidar. E aí ele diz assim: portanto, em virtude de tudo isso, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Esse dia de amanhã. Amém. Esse dia de amanhã. O que vai acontecer nesse dia de amanhã? O amanhã terá os seus cuidados, lançando sobre ele toda a vossa cidade, porque ele tem cuidado. Ele tem cuidado. Ele vai vir com o cuidado dos seus cuidados. As misericórdias do Senhor vão ser renovadas. E, meu irmão, uma das coisas importantes para você orar, ora de manhã cedo para Deus. Amém? Em vez de você orar: Deus, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. Ora pelo dia de hoje. Deus, eu preciso graça, unção, estratégia, direção, sabedoria para viver o dia de hoje. Quando nós estamos estressados, a nossa oração quer receber resposta de amanhã. As nossas informações estão sendo poluídas pela nossa ansiedade. Quando você está preocupado com o dia de amanhã e daqui 2 meses, 3 meses, quando você está orando a Deus, fruto da ansiedade, você está querendo ouvir algo para 2 meses. E Deus está querendo falar para você sobre o teu próximo passo, sobre o dia de hoje. Deus sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, mas o dia da manhã, ele está considerado dentro da instrução que ele vai te dar hoje. Hoje, já está, se você obedecer a Deus no que ele vai te dizer para fazer hoje, já está contemplado o problema de amanhã, aqui, nessa obediência. Dá para vocês perceberem isso? Se nós estamos ansiosos hoje com algo que pode acontecer no final desse mês, no futuro, ou alguma coisa que não aconteceu, a tua ansiedade abate o teu coração e você vai a Deus não em fé, você vai a Deus mais desesperado, mas Deus, por favor, me ajuda. E aí o que você está querendo? A ansiedade faz com que você queira sinais naturais, você vai procurar na tua relação com Deus informação natural, que tem a ver com o problema do dia tal, do final do ano, disso e daquilo, e se acontecer isso. E nós estamos procurando uma pista de avião onde Deus está acendendo em outro lugar. E nós estamos querendo prova natural. Quando nós estamos em paz, nós estamos dizendo: o amanhã pertence a Deus, Ele é Senhor e Ele vai cuidar de mim amanhã. Eu preciso só de informação para hoje. Você reduz, essa é a lógica que Deus nos deu. Deus nos deu autoridade e graça para viver o dia de hoje e o próximo passo. É isso que pertence a nós.
Então, onde está o foco da nossa oração, do nosso ouvido, da nossa vida? É dizer, o próximo passo tem que ser bem dado, esse dia tem que ser bem vivido. Amém? Esse dia tem que ser bem vivido. Então, a tua oração diz assim, Senhor, esse é o dia que o Senhor fez. Obrigado pelas tuas misericórdias, obrigado pelo dia. Senhor, eu preciso. Eu oro, me dá graça, Deus, para não deixar o dia de amanhã afetar, contaminar a minha postura, meu coração. Protege o teu coração, livra, Senhor, me cobre, lava o meu coração, me ajuda a desconectar do dia de amanhã. Eu descanso em Ti sobre o dia de amanhã. Amanhã vai vir solução. Eu não preciso da solução de amanhã, eu preciso da de hoje, amém? Amanhã, quando eu acordar, eu preciso de saber o próximo passo. Eu quero saber, porque os meus passos estão sendo ordenados por Deus por um destino que eu não sei qual é. Amém? Você não sabe onde Deus está te levando. Você olha, as pessoas dão uma história para trás, suas empresas, seus negócios, suas vidas, não sabem. Eles não podiam dizer 5 anos atrás que Deus estava levando onde está levando. São coisas que Deus está levando. E aí o que você faz? Você aprende a dizer, porque se eu planejar o meu futuro, ele vai ser inferior ao que Deus tem para mim. Então eu preciso entregar o meu futuro para Deus e dizer, Senhor, eu descanso o dia de amanhã em Ti. Amanhã eu vou ter graça e direção. Eu preciso, e meu irmão, isso é sério. Nós precisamos levar a sério isso. Se nós não fizermos isso, nós estamos tomando decisões hoje, levando em consideração a nossa ansiedade de amanhã. E nós estamos ouvindo errado e a nossa ansiedade está contaminando os nossos passos. A única coisa que Deus te deu é o dia de hoje. O dia de amanhã Deus não te deu ainda. Então, quando você acordar amanhã de manhã, Deus vai te dar. Esse é o dia que o Senhor fez. Eu estou te dando, e eu estou dando graça e misericórdia. E Ele diz assim, amanhã trará os seus cuidados. É mais ou menos assim, meu irmão. Você está com receio de que não vai ter comida amanhã? Então, hoje, você come por 30 dias. Amém? Foi o que o povo de Israel fez. Eu não sei se vai ter maná amanhã, recolhe mais. Amém? E Deus diz assim, vai dar cheiro, vai dar bicho, não faz. Eles foram lá e fizeram. Toda a informação que você quiser do dia de amanhã dá bicho. Então o que acontece? Central para lidar com a ansiedade é você parar um pouquinho, pedir a graça de Deus e dizer, Deus, eu quero aprender como isso funciona, eu preciso praticar isso. E uma das coisas que eu estou querendo ajudar, algumas dicas, como eu caminho, tenta esquecer o dia de amanhã. É isso que você faz, você adora Deus, Deus, eu entrego o dia de amanhã em tuas mãos, eu confio em Ti, porque fé e confiança tem a ver com o futuro, nós vamos descansar o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Ou seja, Jesus já está avisando para nós, tem coisa ruim, amém. Vai ter coisa ruim amanhã também, mas é o suficiente, amém. É o suficiente você se sobrecarregar com os desafios de hoje, não é verdade? Amém. Aí você quer tomar emprestado problema do futuro e jogar em cima do teu, que você já tem desafios, amém. Não é verdade? Nós já temos desafio para resolver. Vocês estão aí presentes? Nós estamos tomando emprestado problemas que é para resolver amanhã e jogando para hoje. Então nós estamos sobrecarregando a nossa vida. Todos cansados, sobrecarregados. A ansiedade abate, é peso que vai botando. Então o que Deus diz? Ele está dando uma instrução clara quando Ele está lidando com a ansiedade. Deixa o dia de amanhã comigo. Amanhã vai ter graça e problema amanhã. Já estou avisando. Vai ter graça, problema, mas vai ter cuidado de Deus. Vive o dia de hoje. Hoje eu tenho solução para você. Se você souber fazer isso, o que vai acontecer? Você vai tirar um peso do teu coração e você vai ter mais clareza para a voz de Deus de que talvez você faça coisas que você ouse a fazer coisas hoje sem ansiedade que você não faria com ansiedade. Porque agora você está operando em fé. O teu passo é um passo de fé, sendo ordenado por Deus. Tem coisas que nós não fazemos hoje, porque nós já estamos preservando problemas que podem surgir amanhã. Amém.
Nós estamos guardando a nossa energia, porque nós achamos, como vai acontecer amanhã, eu já não vou fazer esse passo. E Deus está dizendo, esse é o passo que eu quero que tu dê hoje. Nós vamos enxergar com mais clareza. Amém? Então, basta cada dia o seu mal. E Efésios, para a gente ir concluindo. Efésios. Amém. Isso é importante, meu irmão, você acha importante? Eu creio que ninguém tem problema com ansiedade. Amém. Mas eu senti de falar, amém? Ninguém. Se eu puder fazer, se eu fizesse uma pesquisa, com todos os cidadãos do planeta, todos lidam com ansiedade. Então é uma mensagem bem popular, amém? E necessária. É uma das coisas que eu tento, que eu procuro diante de Deus. Andar pela fé tem essa consciência, andar no descanso de Deus e não se estressar, e não andar ansioso. É um desafio, é uma arte. Amém. Gálatas 5. Não, Efésios 5. Versículo 15. Portanto, tem tantos portantos hoje. Portanto, considerando tudo o que foi dito, vede prudentemente como andais. Não como nécios, e sim como sábios. Lembra? Quem é o sábio? É aquele que monta os seus passos na voz de Deus. Remindo o tempo que os dias são maus. Basta a cada dia o seu mal, e os dias são maus. Nós estamos rodeados de maldade, amém? E pressão e desafio. E é exatamente porque os dias são maus e as pressões são grandes, ele diz, tenta viver cada dia, processa o teu dia. Deus vai te dar graça hoje, para viver o dia de hoje. Como é que você pode remir o tempo e usar melhor o teu tempo? É viver só o dia de hoje, amém? Como você pode viver prudentemente? Andar prudentemente? Remir o tempo? Procurando conhecer a vontade do Senhor, que é o que ele diz. Então, cada passo, cada dia, é um momento onde você está vigiando e orando, e dizer assim, o próximo passo é esse, o próximo passo é esse. Tenta esquecer o dia de amanhã. Você pode fazer planos, você tem estratégia, você pode planejar. Mas no final da história, a resposta certa vem do Senhor. E ele fala, uma das grandes ênfases da voz do Senhor, ele fala para hoje, para o dia de hoje. É o maná de cada dia. Então, se você está querendo uma resposta, você está clamando a Deus e orando para Deus falar sobre o problema que vai acontecer daqui 15 dias, é bem possível que você vai ver algo distorcido. Porque ele está, a prioridade, primazia dele é falar sobre o dia de hoje. Amém? Essa é a ênfase maior, ele vai falar sobre o dia de hoje. É o pão de cada dia. Deus, o que tu me falou hoje não se aplica, porque eu tenho um problema daqui a 15 dias. Amém. Você vai ver que vai aplicar, e vai aplicar muito bem. E uma das coisas interessantes é que quando você dá o passo só, e às vezes você tem que fazer da seguinte maneira: Deus, as instruções do dia foram dadas, é isso que eu tinha que fazer, e o resto amanhã a gente vê. Em paz me deito, pego no sono, porque o Senhor vai me cuidar. Amanhã, durante a noite, ele fala que ele sela a instrução, ele dá graça, ele tem maná no solo. Amanhã você vai ter vida renovada, visão nova, passos novos. E aí o que vai acontecer? Senhor, mas os meus passos e a minha jornada, não tenho nenhum controle. Exatamente isso. Ele está te levando para lugares que você não sabe. Amém? Vede prudentemente como andais. A jornada, a vereda, a caminhada do justo é como a luz da aurora, vai brilhando. Então você vai operando um dia de cada vez, um passo de cada vez. Em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus te dê
nesse momento, como eu disse, o estresse, a ansiedade, o nível de preocupação e de coisas que estão jogando no nosso ombro vão aumentar, só aumentar. Se eu puder dizer para você, cuida da tua febre, mantenha ela cada dia. Cuida, detecta, mantenha os teus olhos. Esse é um dos termômetros da nossa caminhada com Deus. Se a ansiedade tomou no coração, vai a Deus, acha aquilo que funciona para você, pausa um pouquinho, ouve a voz de Deus, amém? Canta, ora, processa diante de Deus, ajusta o teu horizonte e vai. Porque cada passo que você der, fruto de ansiedade, vai dar problema. Tal a seriedade da situação. Então, meu irmão, concluindo os nossos dias, a nossa vida é praticamente como se você pulasse de paraquedas todos os dias. Amém? Se você quiser, pastor, eu preciso de uma coisa mais segura, mais tranquila. Não, a nossa vida nós pulamos de paraquedas todos os dias. É um bom exemplo para nós. Por quê? Você toma decisões não com base no que você vê, mas com base na segurança que você tem no paraquedas. Por que você se atira? Porque você está seguro que o paraquedas vai te segurar. Amém? Por que você vive cada dia? Porque você está seguro que Deus está coordenando e dirigindo os teus passos. Essa é a razão porque você pula, senão você não pula. Amém? Ninguém sai da cama, amém? Ninguém assume e enfrenta um Golias, enfrenta a fornalha, enfrenta Jericó, enfrenta isso, monta aquilo, casa, monta uma família, amém? Monta uma empresa no cenário que você vive, se você não estiver seguro que o teu paraquedas está bem, amém? Porque você está indo, desafiando leis naturais. Cada dia que você sai de casa, você está desafiando leis naturais. As leis naturais estão dizendo, eu vim roubar, matar e destruir, e o problema, o caos, as coisas vão ser um problema. Mas você diz assim, e você se renova. Aqueles que esperam no Senhor, se renova como a águia, você põe o paraquedas. O que o paraquedas faz? Ele desafia as leis naturais e faz com que as leis naturais não impactem você, porque você está com uma lei superior em andamento na tua vida. Amém? Tal é a seriedade de que nós precisamos levar a sério o reino de Deus. Não saia de casa sem saber, esse é o dia que o Senhor fez. Ó. O que as pessoas fazem antes de pular do avião? Tem um instrutor que vai dizer assim, conferido? Amém? Dá uma olhada. Amém? Paraquedas, vê se está ali, né? Amém? Vê se está com paraquedas. O que nós fazemos? Vocês vão começar essa semana, ver se vocês estão na fé. Dá uma olhada. Ver se vocês estão calçados. Se a voz de Deus está ardendo no teu coração e ver se vocês saem desse lugar com uma palavra de Deus. Essa é a minha função como instrutor. Amém? Cada um de vocês, pelo Espírito de Deus. É o que o Espírito Santo está fazendo como instrutor. Checando as costas. Está ali, paraquedas. Amém? Cinto bem amarrado. Amém? Tudo ordenado. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Vai, puf, puf, puf. O que eles estão fazendo? Pulando do avião. Amém. Eu envio vocês como cordeirinhos por meio de lobo. Amém. Sejam prudentes, sejam sábios. O Espírito do Senhor está sobre vós. Amém. Ele ungiu vocês para lidar com o que vocês têm que lidar. Vão e vivam na força e no poder do Senhor. Amém? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a vida espiritual, essa é a base que nós temos para pular do avião a cada dia e crer que a promessa, a voz, o Deus que nós servimos e o reino de Deus vai se manifestar naquele dia contra todas as regras. É lei natural. A gravidade está puxando para baixo. O sistema desse mundo é uma gravidade que produz morte e destruição. Nós temos vida em Deus e nós, amém, aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Deus renova nossas forças. Deus renova nossas forças, renova a visão, renova a capacidade de operar sobre outra regra. E, meu irmão, todos os dias que você sair de casa, guarda isso.
Todos os dias, você acorda de manhã, vê se você está na fé. Senhor, graças a Deus pelo dia que o Senhor me deu. Obrigado pela tua bondade, pelas tuas misericórdias. Amém. Eu vejo que eu estou, amém. Paraquedas está no lugar, deu um sono, as misericórdias são novas, o Senhor tem sido fiel, glória a Deus. Vai, puf, aí você sai da porta. Às vezes não precisa nem sair da porta, você já recebe um telefonema antes de sair da porta de casa, não é verdade? E você sai da porta e você se atira, sabendo, e meu irmão, guarda isso, sabendo que se você não tiver um paraquedas, você vai ter um dia horrível. Mas é porque você anda na lei do Senhor e na graça de Deus que você pode esperar um dia próximo. Esse é o dia que o Senhor fez e eu vou me alegrar nele e eu vou operar de uma outra maneira. E eu vou ver a bondade do Senhor. E aí eu vou terminar esse dia e vou dizer, Senhor, muito obrigado pela graça, pela provisão do dia. Eu estou crendo em Ti, Deus. Amanhã é um novo dia. Então, que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. E procura fazer isso todos os dias. Todos os dias nós vamos nos jogar no paraquedas. Glória a Deus. Eis a razão porque há muitos estatelados, dormindo e atirados. Você vê. O que aconteceu? O paraquedas não abriu, pastor. O paraquedas não abriu. O que houve? Não, eu me atirei sem paraquedas. Eu fui querer viver o dia na minha força, pastor. Tentei, eu tinha uma Jericó na minha frente, eu fui na minha força. Amém. Eu sou mais eu. Amém. Eu sou mais eu fui. Eu tenho contatos, eu tenho dinheiro no banco, eu fui. Aí você, amém. Aí você diz assim, eu acho que eu vou ter que aprender umas aulas de paraquedismo aí. Todos nós precisamos disso. Então que Deus nos abençoe. Glória a Deus.